Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mini aula virtual número 8 e o tema desta aula será medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Eu espero esclarecer as dúvidas de vocês, tirar a ansiedade de alguns e trazer uma mensagem positiva de que vale a pena romper o silêncio. Eu trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher já faz muito tempo, mais de uma década. E eu sempre escuto as mesmas críticas. Ai, doutora, isso não funciona. Ai, doutora, no meu caso, indeferir na medida protetiva. Ai, doutora, eu vi na televisão que a mulher morreu mesmo com a medida protetiva. Na verdade, em regra, a medida protetiva funciona. Estatísticas demonstram que as medidas protetivas salvam vidas. Nós fizemos uma pesquisa no Ministério Público de São Paulo, chamada Raio-X do Feminicídio. E essa pesquisa mostrou o seguinte, que em um ano, em 121 cidades do estado de São Paulo, de todas as mulheres que morreram ou quase morreram, só 3% tinham pedido medidas protetivas. De 124 feminicídios, mortes consumadas de mulheres, 4 tinham registrado boletim de ocorrência. Então, estatisticamente, a medida protetiva, ela liberta a mulher de uma violência mais severa e do feminicídio. Aliás, essas estatísticas elas se repetem no mundo todo, de que, em regra, a mulher que morre ou quase morre é a mulher que se manteve em silêncio. Mas justamente para transmitir essa mensagem positiva para vocês, eu quis trazer alguns casos reais, alguns casos que deram certo. E aqui fica um agradecimento, um abraço muito carinhoso, muito especial a uma jornalista parceira, Mariana Kotzko. Tem um grupo de ajuda a mulheres e a Mariana conseguiu, então, esses relatos todos verdadeiros de mulheres que se libertaram da violência. Eu vou ler para vocês. Eu tinha 3 medidas protetivas porque eu fiz 3 BOs. Por causa dos descumprimentos, ele foi preso e ficou 60 dias preso. Quando saiu, ficou maceda, cauteloso com tudo. Nos 3 processos, foi condenado e a medida protetiva mantida. Ao meu ver, a medida foi bem sucedida. Nunca mais ouvi. A minha medida protetiva deu certo. Ele pagou uma vez só para ver o que acontecia. Eu chamei a polícia para ele na hora e a polícia foi atrás dele. Desde então, ele nunca mais apareceu. Foram 6 anos de sofrimento. Temos que ter forças. Não podemos ter vergonha de algo que nos faz mal. Essa também é uma mulher que se libertou da violência. No caso dele, acho que é medo. Eu conversei com 2 ex-namoradas e uma delas foi duramente perseguida por ele. No meu caso, nas outras vezes que eu tentei terminar, ele ficava em cima de mim. Mas dessa vez, está na dele, justamente em razão das medidas protetivas. Aliás, essa previsão de medidas protetivas foi um grande presente que a Lei Maria da Penha trouxe para o nosso país. Para nossas meninas, para as nossas mulheres. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio, meu pai também atuava na mesma área que eu atuo, e um dia ele falou para mim, Valéria, sabia que nos Estados Unidos tem umas ordens de afastamento em que o agressor não pode se aproximar da mulher? Isso era um sonho, não existia no nosso país. Eu lembro que eu falei para ele, nossa, quando isso vai chegar no Brasil? E quem trouxe isso para o nosso país? A Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, não existia nenhuma medida protetiva na nossa legislação. Então veja a importância da nossa lei, aliás, uma das 3 melhores do mundo. Então a Lei Maria da Penha prevê essas medidas. Quais são os pré-requisitos, o que é necessário para que uma pessoa possa solicitar a medida protetiva? É necessário que a Lei Maria da Penha possa ser aplicada naquele caso concreto, ou seja, que se trate de uma violência de gênero
contra a mulher por ser mulher, relembrando, conforme já falamos na aula passada, hein? Quem tiver dúvida vai lá assistir de novo, que o conceito de mulher compreende a mulher que nasce com órgão sexual feminino e também a mulher trans e a mulher travesti. Então, tanto é mulher que nasce biologicamente mulher, quanto aquelas pessoas que se consideram mulheres, que têm identidade de gênero de mulher. Além disso, de uma violência contra a mulher por ser mulher, que pode ser praticada por um homem ou por uma mulher, é necessário que essa violência aconteça em uma situação de uma relação afetiva, atual ou passada, no âmbito da família ou no âmbito doméstico. Então, violência de gênero, afetiva, doméstica ou familiar. E que essa violência seja uma das 5 modalidades de violência e seja em uma das 5 modalidades de violência previstas na lei. A Lei Maria da Penha não é uma lei punitiva. Quem fala isso desconhece a Lei Maria da Penha, nunca leu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não prevê crimes, só tem um crime, que aliás é importantíssimo, que é o descumprimento de medida protetiva. A Lei Maria da Penha prevê formas de violência, explica quais são essas formas de violência, e os crimes estão previstos em outra lei, lá no Código Penal. Então, são 5 formas de violência: física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Para que uma pessoa possa solicitar medidas protetivas, então é necessário que se trate de uma vítima mulher, uma violência pelo fato de ela ser mulher de gênero, afetiva no âmbito doméstico ou familiar e que seja uma dessas 5 formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Uma dúvida bastante comum é a seguinte: só pode existir medida protetiva se for registrado o BO? Não, não, não e não. A Lei Maria da Penha nunca condicionou a medida protetiva ao boletim de ocorrência. Aliás, os nossos tribunais superiores, o STJ e o STF, já têm um entendimento bem firme de que a medida protetiva é autônoma, ou seja, ela não deve necessariamente estar vinculada, atrelada a uma investigação, a um processo criminal ou um processo de separação de alimentos civil. Vale a pena a gente citar essas decisões. A decisão do STJ de 2018 diz o seguinte, que a própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas de que as medidas protetivas não são acessórias, não são vinculadas a processos principais. Assim como outras medidas constitucionais, não protegem processos, mas indivíduos, pessoas. Portanto, são medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e coibir a violência. O Supremo Tribunal Federal também tem decisão de 2019 no mesmo sentido, de que as medidas servem para proteger a ofendida e não o processo. O que significa isso? Significa que a vítima pode ter uma medida protetiva, mesmo que não registre o boletim de ocorrência, mesmo que não exista um processo em andamento, ou essa medida pode ser mantida após o arquivamento do inquérito ou após o encerramento do processo. A medida protetiva está vinculada não ao processo, mas a uma situação de risco, de perigo. Perigo de agressão física? Sim, mas não só. Perigo de qualquer dano físico ou emocional para a mulher, para seus filhos, até para as testemunhas envolvidas. A jurisprudência também tem entendido que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, têm por finalidade evitar esse dano psicológico, esse dano pessoal. Nós já tivemos uma aula aqui também que fala sobre os danos à saúde da mulher. A violência, mesmo que não seja física, traz sérias consequências. E o dever da lei, de quem aplica a lei, é de evitar que essas consequências sejam pioradas, agravadas, etc. Então, a medida protetiva está vinculada a esse risco para a vítima, que inclui o sofrimento psíquico.
Quais são as medidas protetivas em regra? Elas estão previstas na Lei Maria da Penha. Como é que se pede uma medida protetiva? A vítima pode sim registrar boletim de ocorrência pessoalmente ou eletrônico, nos estados em que existe, e solicitar essas medidas quando já registra o boletim de ocorrência. Mas também pode solicitar essas medidas por intermédio da Defensoria Pública, do Ministério Público, de um outro tipo de ação, ou pode solicitar a continuidade dessas medidas após o encerramento do processo. As medidas protetivas, elas são analisadas, deferidas ou não pelo juiz até 48 horas. Nos estados, como aqui em São Paulo, em que há processos eletrônicos, às vezes no mesmo dia já sai a decisão do juiz a respeito da medida protetiva. Então, essas medidas são determinadas por um juiz. E as medidas são determinadas com base em provas. Então, é sempre bom que a pessoa, a vítima, as pessoas que apoiam a vítima guardem essas provas. A prova não é só daquele fato em si, daquela agressão, daquela ameaça, do xingamento, mas da história de violência, da personalidade daquele indivíduo, naquele relacionamento com aquela mulher, por exemplo. Então, a vítima pode juntar boletins de ocorrência anteriores, mensagens ameaçadoras, que esses homens chegam no fórum, muitas vezes os agressores, com cara de bom homem, de bons moços, mas xingam a mulher com palavras horríveis no WhatsApp. Isso pode ser juntado, sim, como prova. Então, mensagem de WhatsApp, e-mail, filmagem de circuito de câmera, fotografia de lesão, relatório médico. Então, é melhor juntar tudo e anexar ao BO ou levar para o Ministério Público ou para o delegado e para a delegada para que se traga provas a respeito das medidas protetivas. Quem que pode ser testemunha? Qualquer pessoa. No processo penal, no direito, qualquer pessoa pode ser testemunha nessa área. Crianças podem, amigos podem, testemunhas que sabem de algo podem. Testemunha não é só quem viu, mas é quem sabe alguma coisa, é quem ouviu a vítima pedindo socorro, por exemplo. As principais medidas protetivas são afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima, o juiz vai fixar uma distância, proibição de contato com a vítima por qualquer meio, inclusive mensagem, meios eletrônicos. Pode haver a suspensão de visitas, a suspensão do porte de arma e a proibição de frequência aos lugares onde a mulher costuma estar, como a sua casa, a casa de parentes, escola, trabalho. É possível ainda pedir alimentos. E esses alimentos vão estar vinculados, então, à situação de necessidade da vítima, valem enquanto o juiz não proferir outra decisão revogando esses alimentos, né? E estão vinculados também à necessidade da vítima. A medida protetiva tem prazo? Não. A Lei Maria da Penha não prevê prazo para as medidas protetivas. Aliás, a orientação é de que não se fixe prazo, porque a violência não tem tempo para acabar. E a única maneira de saber se uma mulher corre risco é fazendo uma avaliação de risco periódica, o que não acontece periodicamente no nosso país. Tá, mas se a medida for deferida com prazo, tem que se postular, pedir a renovação antes do fim do prazo. Se a medida protetiva não for dada com um prazo, ela vale até que exista outra decisão do juiz revogando essas medidas. Ah, mas a vítima se reconciliou com o autor. Isso não importa em revogação imediata das medidas protetivas, até porque muitas vítimas se reconciliam e depois correm risco. As medidas protetivas devem durar enquanto persistir uma situação de perigo. Qualquer pessoa pode orientar a vítima. E essas medidas têm um potencial gigantesco de transformar a realidade das mulheres e das suas famílias. Acreditem, essa é a minha mensagem. Lutem, porque pode dar certo. Transmita essa mensagem para as outras pessoas. Até a próxima aula.